paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos. Deixa uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Números, capítulo 22. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pai, nós queremos pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Nos reveste, Pai, guarda nossa entrada e nossa saída, guarda nossos filhos, guarda nossos bens, nossos cônjuges, em nome de Jesus. Pai, vai abençoando cada um que entra, Senhor Jesus, para ouvir a Tua palavra através desse vídeo. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E viu Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, que era muito numeroso, e se angustiou Moabe por causa dos filhos de Israel. Nós vemos, aqui Moabe temeu, se angustiou por causa de Israel. O nosso Senhor, nosso Deus, Ele faz assim que os inimigos da minha e da tua alma venham temer a nós, se nós andarmos no caminho dele. Então, devido ali, eles verem que Deus era com o povo de Israel, eles estavam temendo a Israel. Às vezes você não entende o porquê dos levantes, o porquê, das afrontas, mas é muitas das vezes porque o inimigo olha em você e vê que tem ali algo especial, tem alguém te guardando e te protegendo, que é o leão da tribo de Judá. É o Senhor, o grande eu sou. Verso 4 diz assim: E disse Moabe aos anciões dos midianitas: Agora lamberá toda esta gente tudo quanto houver ao nosso redor, como lambe o boi a grama do campo. E Balaque, filho de Zippor, era então o rei dos Moabitas. Então, Balaque estava com medo de que o povo de Israel agora consumisse todo o que era deles, que tirasse tudo o que era deles ali, Então eles estavam temendo, e olha o que ele continua a dizer: Este, portanto, enviou mensageiro. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, Então o Balaão ali era um profeta de Deus, Estava ali meio que fora da direção de Deus, que nós vamos ver mais para frente, mas um profeta de Deus, que estava junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, para que chamassem, dizendo: Um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, estão acampados defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaque, ele sabia ali que ele não tinha como ir contra esse povo. E veja que ele deixa bem ali, explícito, ele deixa bem ali dizendo um povo que saiu do Egito. Era uma história que já tinha acontecido há quase 40 anos atrás, e ainda se era falado muito a respeito da libertação do povo de Deus. E o inimigo sempre vai referir-se a você como o liberto, ali de Deus. E ele, sabendo que ele não pode ir contra aquele povo, que ele não tinha como, ele vai e procura o profeta Balaão. Porque é mais forte do que eu. Possivelmente poderei eu feri-lo e lançá-lo fora da terra, porque eu estou informado de que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então veja que Balaão ali, ele era uma referência, ele tinha uma reputação no meio do povo. E então Balaque vai até ele. E foram então os anciões de Moabe e os anciões de Midian com as dádivas de adivinhação em sua mão. Eles foram ali, com as dádivas de adivinhação, isso é, suas ofertas, que levariam a Balaão. Aí eles levaram coisas para ofertar a Balaão, como se estivesse comprando Balaão, para Balaão ficar do lado deles. Então, para amaldiçoar o povo de Deus. No verso 8 nós vamos ver, e foram então os anciões de Moabe e os anciões de Midian com as dádivas em suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E lhe disse: Repousem aqui esta noite, e eu lhes referirei as palavras, como o Senhor me falar. Assim, os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então ali,
Balaque tinha enviado ali os melhores homens, né, seus príncipes, para falar com Balaão. E Balaão, ao receber esses homens, ele já deveria logo falar, não, eu não vou, né, ir contra o povo de Deus. Eu não vou contra aquele que Deus já abençoou. Não, mas ele disse assim, ó, fiquem aqui, que eu vou. Porque quando chegam com aquelas ofertas, com aqueles manjares, aquilo cresceu aos olhos de Balaão, né? Aquilo ali já corrompeu o coração de Balaão. Então veja que o rei Balaque ofereceu ali coisas, né? Ofereceu ali para ele honrarias. E vamos continuar, ó. E veio Deus a Balaão e lhe disse: que varões são estes que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que este povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem, pois, agora e amaldiçoa-o. Possivelmente poderei pelejar contra ele, expulsá-lo. Então, veja, agora Balaão, ele responde a Deus, e Deus faz uma pergunta: quem são estes? A Balaão. Porque Deus, ele não precisava perguntar, ele sabia quem era Balaque, ele sabia quem eram aqueles homens que estavam ali. Ele só queria uma resposta vinda de Balaão, que fosse ali uma resposta com um posicionamento de que lado ele estava, mas Deus já estava vendo no coração de Balaão ali o coração corrompido por causa da ganância. Olha, eis que este povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Eis que este povo, ele sabia que era o povo de Deus, né? Vem, pois, agora e amaldiçoa-o, e possivelmente poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe ao povo. Então Deus deixa bem claro, ó, você não vai com esses homens, você não vai amaldiçoar esse povo, porque é abençoado. Então Deus deixa bem declarado para ali Balaão, né? Nós podemos notar que Balaão falou que Balaão falou que Deus não queria que ele fosse com os anciões. Nós vamos ver aqui, ó, mais para baixo, ele dizendo aqui, ó: assim Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: voltai para vossa terra, porque o Senhor não me quer deixar ir convosco. Mas ele falou só meia verdade, ele não falou toda a verdade. Ele não falou, olha, já de cara, assim, olha, vai embora, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque Deus já os abençoou. Porque foi o que Deus disse. Deus disse assim, ó, não vá com eles, nem amaldiçoes ao povo, porque é abençoado. O posicionamento de Balaão aqui deveria ser: olha, eu não vou com vocês. Esse povo é povo de Deus, são um povo abençoado, eu não vou mexer com eles. Eu sou de Deus, eu não vou continuar, né, nesse propósito, né? E os príncipes de Moabe se levantaram e vieram a Balaque e disseram a Balaão: não quis vir conosco. Então eles chegaram a falar: ó, Balaão não quis vir conosco. Então veja, ele não quis ir porque ele sabia que não era da vontade de Deus, ele não ia contra Deus, mas ele não queria se desfazer das ofertas, ele não queria se desfazer ali daquilo, ele queria ganhar tempo, né? Nós vemos aqui que Balaão, ele foi ganancioso, ele estava com o coração corrompido, ele estava agarrado nas coisas terrenas, e isso é muito, muito perigoso. Ó, verso 15, e tornou Balaque a enviar outra vez mais príncipes e mais honoráveis, e mais honoráveis que os outros. Então agora ele enviou homens mais honrosos, né? Homens mais ali de alta patente, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não deixes de vir a mim, porque sem dúvida te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora e amaldiçoes a este povo. Né? Então nós vamos vendo aqui como o rei Balaque ofereceu, né? Ele é que nem Satanás, que foi diante de Deus quando ele estava lá jejuando os 40 dias e começou a pedir, né? Transforma essas pedras em pães,
eu te dou tudo se você se prostrar diante de mim. E assim foi o inimigo com Balaão. Só que Balaão começou a dar ouvido àquilo. Ele começou, né, a crescer aos olhos dele aquilo. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, né? Então o inimigo da minha e da tua alma, ele vai investir pesado para nos corromper. Primeiro ele vai oferecer favor, honraria, mas no fim ele vai nos esmagar, porque o fim é a morte espiritual. O fim é estar distante de Deus. Então nós vemos que Balaque, ele ali não falou totalmente a verdade, né? E nós vamos continuar a ver nos versos 18 que diz assim: e Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: embora Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar a palavra do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então agora nós começamos a ver que aparentemente ali Balaão estava em obediência, né? Veio ali a lucidez em Balaão, mas na verdade o seu coração já estava corrompido com as ofertas ali de Balaque. Balaão ia a Deus novamente para saber qual era a vontade de Deus, mas na verdade é que ele queria que o Senhor falasse aquilo que ele queria ouvir. Na verdade, ele estava querendo era favorecer o rei Balaque em troca de toda aquela, né, ali oferta que ele fez. E vamos dizendo ali, ó, e veio Deus a Balaão de noite e lhe disse: se vierem aqueles homens a te chamar, levanta-te e vai com eles, porém só farás o que eu te disser. Então, nós vamos ver que no verso 18 e 19, aqui, né, ó, rogo-te-vos, portanto, agora que repouseis aqui esta noite, para que eu saiba o que torna a dizer o Senhor. Se o Senhor já tinha dito a ele que não era para ele ir com aqueles homens, porque aquele povo era povo de Deus, que não era para ele amaldiçoar, não tinha mais o que ele ir, Deus não ia retroceder em sua palavra, Deus é santo, Deus é verdadeiro, aquilo que é de Deus, ele não abre mão no nome de Jesus. Então, agora Balaão estava indo novamente a Deus, perguntar, né, uma pergunta que ele já sabia a resposta, mas ele queria que Deus mudasse a sua resposta, para que ele viesse ser favorecido através de Balaque. E mal sabe ele que Deus é o Deus, né, que abre porta, que transborda, que não deixa de dar aos seus enquanto está servindo. E ali ele estava mais preocupado com aquilo que os olhos dele estavam vendo. E olha, veja o que continua a dizer aqui a palavra do Senhor. E assim Balaão se levantou pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com um príncipe de Moabe. E o furor de Deus se acendeu sobre e o furor de Deus se acendeu porque ele se ia. Porque ele se ia. Quando fala aqui que o furor de Deus se acendeu porque ele se ia, é porque Balaão já tinha ouvido a Deus. Ele já tinha ouvido qual era a vontade de Deus. Mas contudo, ele ali queria amaldiçoar o povo. Ele estava indo na intenção ali, né, de amaldiçoar o povo. Ele estava com medinho, vamos dizer ali, de desapontar Balaque, o rei dos Moabitas. Então, nós vamos ver que Balaão, ele ali estava em cima do muro. Ele foi covarde. Ele não sustentou aquilo que ele foi chamado naquele momento. E ele ficou em cima do muro, ó. E o anjo do Senhor ficou no caminho como adversário dele. Ia, pois, ele montado sobre a sua jumenta, e com ele 2 dos seus servos com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada em sua mão, e desviou-se a jumenta do caminho, e ia pelo campo. Então feriu Balaão a jumenta para fazê-la voltar. Então Balaão, ali, ele estava tão fora da casinha, vamos dizer assim, né? Que ele não
conseguiu ter a visão. A jumenta viu ali o espiritual. A jumenta viu ali o anjo do Senhor, que estava ali no caminho para fazer que ele retrocedesse. Sabe quando você tenta fazer algo e não está dando certo? Sabe quando você tenta algo que Deus já falou que não é para você continuar naquele caminho e você continua? É Deus tentando te trazer para o caminho, para o propósito. E Balaão não tinha entendimento. Balaão estava enfurecido, mas o anjo do Senhor ficou num caminho entre vinhas que tinha nenhuma parede, e de um e de outro lado, e vendo a jumenta, o Senhor... Perdão, quase caiu aqui o livro. E vendo a jumenta do Senhor, pegou a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão e levou, e ele voltou a feri-la. Então, pela segunda vez agora, Balaão fere a jumenta, porque a jumenta está tentando se desviar do anjo, né? Ela vê o anjo ali. E o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou em um estreitamento onde não havia caminho para apartar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o Senhor queria a todo custo fazer que Balaão viesse a obedecê-lo. Mas a ganância de Balaão não permitia. Deus usou de vários métodos ali para impedir Balaão de prosseguir com aquela loucura. Mas a ganância deixou Balaão cego espiritualmente. Ele não conseguia ver o espiritual. Ele estava totalmente fora dos direcionamentos de Deus. Então, uma coisa puxa a outra. Ele estava agora ali, né, determinado a ir, ainda ver se Deus voltava atrás naquilo que ele falou, que o povo era um povo abençoado. Do verso 28 diz assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que te tenho feito, que me feriste essas 3 vezes? Então, agora Deus, ele abre ali a boca, né, daquela jumenta. Mas presta atenção, algo tão inusitado. Pensou um cachorro falar com você como se fosse um humano? Uma jumenta falar com você como um humano? Era para ele estar ali, né? Tipo, entendendo. É Deus que está usando, é Deus que está falando, é Deus que está me direcionando. Mas não, ele ficou ali, né? Furioso. Ele ficou indagando, ele não ficou maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo. Ele não sentiu temor, porque o temor já não estava mais em Balaão. Então Balaão respondeu à jumenta: por que zombaste de mim? Então ele estava preocupado. Olha, por que você tem feito isso? Por que você está zombando de mim? Oxalá tivesse uma espada em minha mão, pois agora mesmo te mataria. Então ele estava tão cego, né, que ele não conseguia ver que era Deus falando com ele através daquela jumenta, né? E ele não conseguia se render, pedindo perdão. Ele ficou zangado. Ele quis matar a jumenta. Ele não teve entendimento da maravilha que Deus estava fazendo para não deixar ele chegar na loucura de ir contra o povo, que era povo de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para que as coisas materiais, para que as ofertas não venham nos distanciar do propósito de Deus, da vontade de Deus. Contudo, nós vemos o amor de Deus, o cuidado de Deus para com Balaão. Podemos dizer que Deus estava cuidando de Balaão. Ainda não queria abrir mão desse profeta, não queria abrir mão desse homem. E a jumenta disse a Balaão: não sou eu a tua jumenta? Perguntando a ele: sobre mim cavalgaste desde que tu me tens até este dia. Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então, não era a jumenta falando, né? Mas ela dizendo ali: eu nunca te deixei na mão. Eu sempre te obedeci. Por um acaso, alguma vez, eu agi dessa forma? Será que você não consegue ver que é Deus, né, agindo aqui nessa situação? Aí no verso 31 diz: então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu ele o anjo do Senhor, que estava no caminho, e tinha a sua espada desembainhada em sua mão. E Balaão fez reverência e se inclinou sobre o seu rosto.
E então o anjo do Senhor lhe disse: por que feriste já 3 vezes a sua jumenta? E eis que eu saí para te ser por adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então, ele estava se caminhando, que Deus estava dizendo é perverso, você está caminhando para a destruição, Balaão. Você está caminhando para um caminho errado, Balaão, quando você está indo contra um servo, uma serva minha, contra um povo meu. Então, Deus abriu os olhos de Balaão, porque os olhos espirituais de Balaão já estavam, né, ali cegos. Ele não estava enxergando por causa da ganância. Nós devemos tomar cuidado com as ofertas, ou com os desejos da carne, né? Com a vontade de conquistar coisas e deixar Deus em segundo plano. Pois isso pode nos afastar de Deus, a ponto de nós não sabermos discernir mais o que é de Deus, qual é a vontade de Deus para nós e qual é a nossa vontade. O que Deus está falando que nós temos que seguir e o que Deus quer que nós deixamos, né, de lado. Até a jumenta ali obedeceu e se reverenciou a Deus, mas o homem é o único que sempre vai desobedecer a Deus, porque nós vemos aqui sempre o homem indo contra Deus, como Judas, como Davi, vários outros, eles também ali, né, Saul, Faraó, sempre o homem que está desobedecendo a Deus. E a jumenta, ela se reverenciou, ela prostrou, ela obedeceu. Então nós vemos que Deus deu para nós a capacidade de pensar, de escolher, o livre-arbítrio, e nós temos que todos os dias pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para nós estarmos no centro da vontade de Deus, para nós não nos corrompermos no meio do caminho, para que nós não venhamos ficar, né, prostrado diante das coisas do mundo, mas que nós venhamos estar a todo tempo segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver que no verso 31 ele diz ali, ó, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu então o anjo do Senhor que estava no caminho e tinha sua espada desembainhada na sua mão. E Balaão fez reverência e inclinou-se o seu rosto. E então o anjo do Senhor lhe disse: por que feriste 3 vezes a jumenta? E eis que eu saí para te ser por adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já por 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ele não se desviasse de diante de mim, eu também agora te mataria, e ela deixaria com vida. Veja, Deus não ia tirar a vida da jumenta, porque Deus estava indo contra Balaão, porque Balaão estava desobedecendo a Deus. Quando Deus disse, vai-te então, né? Porque isso faz segundo a tua vontade. Faz do seu jeito. Eu tô pedindo para fazer de uma forma, você está fazendo de outra. Então nós temos que tomar cuidado e estar atento aos direcionamentos de Deus. Então quando ele diz ali assim, ó, no verso 34, então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não sabia que tu estavas diante de mim neste caminho, mas agora, se te parece mal, eu me voltarei. Mas ele falou, eu pequei, porque eu não sabia que estava diante de mim. Mas na verdade, né, ali, Balaão pecou porque ele não quis dar ouvido a Deus. Ele estava com o coração corrompido, ele não tinha ouvido a primeira instrução do Senhor, quando ele disse que Israel era povo de Deus, era povo abençoado do Senhor. E Deus não volta atrás, mas ele insistia em buscar uma resposta que favorecia aos seus ouvidos. Aleluia! Então, olha, e o anjo do Senhor disse a Balaão, vai-te com estes homens, mas a palavra que eu te disser, essa falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então ele agora tinha uma missão de ir e falar somente aquilo que Deus mandasse. E ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu a recebê-lo à cidade de Moabe, que está junto à fronteira de Arnon, e está ao extremo do seu território. E Balaque disse a Balaão, não enviei eu a te chamar, porque não vieste a mim, não posso eu te honrar? Então ele está dizendo, ó, eu te mandei te chamar, por que você não veio logo, né? Por acaso eu não sou rico o suficiente para te honrar? Mas, ó, e Balaão respondeu a Balaque, eis que eu vim a ti,
mas poderei agora falar alguma coisa? Tá dizendo, mas eu poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então, Balaão agora começa a dizer, olha, eu não posso dizer nada, mas eu vou dizer aquilo que Deus disser, né? Então agora ele teve entendimento de que ele só podia fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, na verdade, desde o início era que ele dissesse, ó, eu não vou contra esse povo, né? Eu não vou. Então nós vemos aqui uma guerra, né, entre a carne e o espírito, a vontade das coisas materiais e as coisas espirituais. Então nós vemos que Balaão ele estava cego pela ganância, né? E não porque ele se deu conta que Deus realmente estava falando, oh, vai, estou te deixando a própria sorte, né? Então nós vamos ver que do verso 36 ao 41, Balaão vai a Balaque para levantar altares, né? Colocando ali 7 altares e agindo na carne, sendo que o altar de Deus é Jesus, né? E como se fosse uma barganha, pois Deus não ia aceitar aquela barganha. Ele sabia no seu íntimo que Deus já tinha dito que o povo era abençoado. E depois nós vamos vendo ali, né, do verso 6 do capítulo 23 em diante, aonde Deus, ele vai confirmando, né, vemos que Deus, ele ignorou todos os sacrifícios que foram feitos, onde Deus coloca as palavras na boca de Balaão, né, que ele diz ali, assim, olha, no verso 10, no capítulo 23, no verso 8, perdão, porque amaldiçoarei eu ao que Deus não amaldiçoa? E porque tenho que denunciar ao que Deus não denunciou? Então o profeta, ele fala, olha, Deus ele não amaldiçoou esse povo. Por que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Né? No verso 10 diz, ó, quem contará o pó de Jacó? Ou o número da quarta parte de Israel? Isto é um povo numeroso, é um povo de Deus. Por que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Mas, contudo, nós não vemos o posicionamento de Balaão em confrontar o rei Balaque, né? E ele compactuou novamente com ele, em levantar novamente 7 altares, pois Balaque queria uma barganha com Deus. Daí nós vamos ver nos versículos abaixo, aonde de novo Balaque insiste, não, então vamos para o campo de Zofim, né? No cume ali, né, de Pisga, isso em cima de uma pedra, no cume de uma pedra. Vamos edificar altares lá. Vamos ver o que Deus fala. Não é o seu Deus, porque ele sabia ali, né, de tudo que Deus, o Deus poderoso e santo, o Deus único, já tinha feito ao povo de Israel, já tinha libertado da mão de Faraó, já tinha libertado do Egito. Então agora ele sabia que não tinha como ele ir contra esse Deus, mas ele queria uma barganha e Balaão estava ali no meio deles, ali tentando, né, ficar em cima do muro. Não, eu sirvo Deus, mas eu sirvo um pouquinho a Balaque, eu agrado a Balaque, eu tô de olho nas promessas de Balaque, eu estou de olho no que Balaque tem me oferecido. Ele disse que ele tem palácios, que ele tem honrarias, que tudo que eu pedir ele vai me dar. Então, um servo e uma serva verdadeiramente do Senhor, ele tem que fazer e esperar os galardões vindo de Deus. Galardões quer dizer um pagamento, e Deus não deixa de dar nada a ninguém, ele não deve nada para ninguém, mas nós temos que estar com o coração totalmente voltado a ele, no nome de Jesus. Então nós vamos vendo ali, né, na segunda promessa, da segunda profecia também, que Deus deu, do capítulo 23, verso 19, que diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria, porventura, não faria, ou falaria e não executaria? Eis que eu recebi mandado de bênção, e ele tem abençoado, e não poderei revogá-la. Então, o inimigo da minha e da tua alma, né? Ele vai a todo custo tentar revogar as bênçãos de Deus na minha e na tua vida. A todo custo ele vai tentar, né? Sobre os servos do Senhor. Mas aquele que anda em obediência a Deus, que faz o sacrifício de Jesus naquela cruz, né? A sua suficiência, né? Ele sabe que ele é dependente de Deus. O inimigo, ele não pode,
né, ali tocar, ele não pode, né, mexer com você, não pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado pelo próprio Deus. Diz ali, ó, eu não vejo iniquidade em Jacó, nem vi perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. E júbilo de um rei se ouve no meio deles. Então, um júbilo de um rei, né? Nosso rei Jesus. Esse é o júbilo de alegria. Deus os tirou do Egito, né? Tirou Israel do Egito. Tem forças como a de um boi selvagem. Então, que nós venhamos exercer aquilo que Deus nos chamou para ser, que nós venhamos ter a força de um boi selvagem, né? Aleluia! Porque contra Jacó não há encantamento. Aleluia! Contra Jacó não há encantamento, nem adivinhações contra Israel. Não tem nenhuma feitiçaria, nenhum mal contra um povo de Deus, né? Aleluia! Toda arma forjada contra o povo de Deus não prosperará. Agora, como agora será dito de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa, e como leão se erguerá. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então diz ali, né, quando fala isso, é o que diz, né, que vai ser feito do anticristo. Ele vai ser derrubado, destruído. Jesus veio e pagou o preço na cruz e nos resgatou de um lamaçal de pecado. Ele nos tirou do Egito espiritual, que é o pecado. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e não tem encantamento contra o povo de Deus. Então nós vamos ver que Balaque ali ficou furioso, né? E disse, eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando. Eu não acredito no que eu estou vendo. Aí no capítulo 24 também, verso 3 ao 9, diz assim, a terceira profecia ali, vindo da boca de Balaão, aquele que foi chamado para amaldiçoar agora, pela terceira vez, foi abençoando. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus. Então proferiu a sua parábola e disse Balaão, filho de Beor, e disse o homem de olhos abertos. Então ele estava tendo uma visão de olhos abertos. Disse aquele que ouviu os ditos de Deus, que viu a visão do onipotente de Deus, né? Ele viu uma visão do onipotente de Deus, que cai, mas se abrem os olhos. Aleluia! Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Isso é para mim e para você, povo de Deus, aqueles que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos o Israel do Senhor. Aleluia! Como ribeiros estão estendidas, como jardim junto aos rios, como árvores de sândalos plantado pelo Senhor, como cedros juntos às águas. Quando nós somos comparados como cedros juntos às águas, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em Deus, através do que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. De suas mãos destilarão águas, e das suas sementes estará em muitas águas. Será mais em muitas águas, e o seu rei será mais exaltado do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então, nosso Jesus, ele é sobre todo o reino na face da terra. Ele é sobre todos, né? É um nome sobre todos os nomes. Louvado é o nome do nosso Rei Jesus. Amém? Ele veio, ele pagou um preço, ele nos resgatou de um lamaçal de pecado. Deus o tirou do Egito e das forças são como as de um boi selvagem. E as suas forças são como a de boi selvagens. Então Deus nos tirou do Egito, do pecado. Deus, quando deu Jesus por nós naquela cruz, ele nos resgatou de um lamaçal de pecado e nos dá uma força como a de um boi selvagem. Ele nos dá uma força que não é nossa, mas é vinda do próprio Espírito Santo de Deus.
consumirá as nações que são seus inimigos e esmiuçará os seus ossos e os atravessará com as suas setas. Então, agora, e encurvou-se para tornar-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então, Deus nos dá uma promessa, né? A primeira promessa que Deus deu aqui a respeito de Israel, lá em Gênesis 12, capítulo 12, verso 1 ao 3, quando ele diz, né, que benditos serão os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então é a primeira promessa de Deus para nós. E nós vemos então que Balaque ali se enfureceu contra Balaão, porque ele tentou ali negociar com o profeta, tentou ali, né, trapacear para que o profeta amaldiçoasse o povo de Deus. Contra Jacó não tem encantamento. É o que Deus diz para mim e para você, né? Então Deus, ele não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria e porventura não o faria, ou falaria e não executaria. Eis que eu recebi mandato de bênção. Olha que Deus está dizendo para você hoje. Pode o homem ter, né, mandado te amaldiçoar, ter pago aí obras de bruxaria, feitiçaria, oração contrária, mas Deus está dizendo, eis que ele dá mandato de bênção. Aquele que queria te amaldiçoar, ele vai ser obrigado a te abençoar em nome de Jesus. E ele tem abençoado, não o poderei revogá-la. Eu não vejo iniquidade em Jacó, nem vi perversidade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele e júbilo de um rei se ouve no meio deles. Aleluia! Esse é o nosso rei Jesus. Deus os tirou do Egito e tem forças como a de um boi selvagem. Lembre-se, pode vir o que vier contra você, você tem a força de um boi selvagem. Um boi selvagem, ninguém pode contê-lo, ninguém pode aprisioná-lo, porque nós temos a força de um boi selvagem. Porque contra Jacó, contra nós, contra você, põe teu nome, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como agora será dito de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. A ele toda a honra e toda a glória. Que você fique com essa palavra no dia de hoje para o teu coração. Contra Israel não há encantamento. Contra Jacó não tem, né, maldição alguma que vai prosperar. Abençoado está aquilo que Deus já abençoou em nome de Jesus. O profeta, ele queria ir contra aquilo que Deus tinha já abençoado, falado, declarado, porque ele visava o que era material, ele visava aquilo que era financeiro, né? Mas depois ele se arrependeu, ele viu que contra Deus não tinha como ele ir e ele fez a vontade do Pai, mas ele estava em cima do muro. Que nós não venhamos ser como Balaão, que nós não venhamos ficar em cima do muro, que nós venhamos, né, estar com Deus, sim, sim, não, não, que nós venhamos entender que contra nós não tem encantamento que prospere no nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que você possa ter recebido essa palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa possa ficar em paz, Senhor, que ela possa entender que contra o povo de Deus, aquele que já serviu Jesus como Senhor e Salvador, o aceitou, Senhor, que já foi tirado do Egito espiritual, que não precisa ficar aflito, Pai, mas que ele está guardado, ele está protegido, que não tem maldição sem causa que ache pouso sobre a vida dela. Pai, não tem encantamento que prospere contra o povo de Deus. Senhor, é segundo a tua vontade e não a nossa, Pai. Nos diminua para que a tua glória cresça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.